Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, aqui desse podcast do Meu Canto, que é o Débora no Canto dela. E eu quero ser breve hoje, porque eu estou aqui com uma pessoa que eu gosto bastante, que já veio no Meu Canto quando nós estávamos em outro estúdio, mas ela que sempre traz um tema muito interessante, porque são temas que eu falo para vocês que a gente às vezes até sabe, mas a gente dificilmente quer mexer, quer sempre jogar ali, ó, por baixo do tapete, quer deixar escondidinho, e ela é a pessoa certa sempre para falar disso, né? Para falar de temas que trazem pra gente o crescimento, pra gente olhar para aquilo vai doer, é uma dor, mas tem que mexer. Trata, cura, liberta, faz o que for preciso, mas para crescer. E esse tema de hoje é um dos temas que eu gosto bastante. Ela vai falar sobre a dor do empreendedor. Você que é empresário ou empresária, você que está começando a empreender, ou você que já é um empreendedor, um grande empreendedor, mas só você sabe a dor que você está enfrentando aí. Então, é com ela que a gente vai falar hoje, Márcia Fink. Tudo bom, Márcia? Tudo bem, Débora, sempre um prazer estar aqui. Quando eu venho a esse ambiente, eu venho encontrar uma irmã, né, companheira de caminhada. Eu me encontro em você, né, você sabe disso. Então, é um prazer dividir com vocês coisas que vão acrescentar na vida. Porque, às vezes, a gente nem percebe e se sente sufocado através dessa dor. E toda dor, ela vem para libertar você. A dor, ela não vem para fazer mal a você. Quando a gente sente uma dor, é que tá chegando a cura. Então, é sobre isso que a gente vai falar. E é um prazer estar aqui no canto dela. Eu amo. E, ó, gosto dela, sabe por quê? Porque ela é que nem eu, ela é autêntica. Essa mulher... Vocês já viram, né? A gente faz bagunça aqui. Vocês já viram sentir o sotaque, né? Conta um pouquinho, Má, também. Quem é a Márcia? Porque eu tô aqui já, Má, e vocês ainda não sabem, né? O currículo dessa mulher. Fala um pouquinho de você, de onde você veio, que agora você tá aqui para essa mulherada e para os homens também, empreendedores, para você ajudar também presencialmente, né? Sim, conta um pouquinho aí do teu trabalho. Então, gente, eu sou de Santa Catarina, né? Estou há 4 meses aqui em Osasco. Comecei o processo em mim. Tá? Então, eu não falo de algo que eu não viva, ou que eu não esteja dentro daquilo, da situação que vocês... A gente falar de emoções, às vezes, dá conselho vazio. Não, eu vivi o processo e é por isso que eu me coloco na linha de frente para trazer vocês para essa cura, tá? Então, tomei decisões difíceis no caminho, desagradei pessoas, deixei pessoas aonde queriam ficar, para mim seguir, né? Seguir viagem. Talvez é isso que está faltando você fazer também. Para tua empresa crescer, para tua empresa prosperar. O que está faltando você mexer, tirar do lugar? Então, é isso, assim. Trabalho com terapia sistêmica hoje. Meu trabalho principal é ser mentora. O que é ser um mentor, né? Mentor é um conselheiro. Eu vou usar tudo aquilo que... O meu arsenal, né? Tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu vivi para tirar você do lugar. E a terapia sistêmica é algo que veio para somar. Eu uso essa ferramenta para entender o que a gente não consegue ver. Quais são as dores, às vezes, familiar que essa pessoa tem. E ela está trazendo para dentro da empresa dela, ela nem percebe que isso tá, sabe? Aquela sombra. Mas por que eu sempre contrato tal funcionário e dá sempre o mesmo problema? Então, a terapia sistêmica me ajuda a enxergar além daquilo que você me fala. Que é todo o teu histórico familiar, né? Tudo aquilo que vem se repetindo. Então, ótimo. Essa é a Márcia Fink. E essa é a terapia sistêmica, que é até legal que você trouxe isso, Má, porque daí a gente pode falar também, porque alguns podem ter dúvida, puxa, mas como que eu trabalho a terapia sistêmica dentro da minha empresa, sendo o empreendedor ou a empreendedora e também trazendo isso para os colaboradores? Como que é possível fazer isso? Você faz com ele de forma separada? Explica pra gente melhor como que é. Então, a terapia, quando a gente coloca ela dentro da empresa, vocês podem hoje fazer uma constelação. Márcio, o que é uma constelação? Pelo amor de Deus, me explica. Se você olhar para um grupo de estrelas, elas não tem aqueles desenhos que eles colocam ali? Tem um grupo de estrelas, eles fazem um desenho, esse, né, tal signo, tal. Mas a gente usa constelação porque é um conjunto. Tá? Então, quando eu falo assim, a gente vai constelar a tua empresa, eu vou trazer, por exemplo, a questão. Márcia, eu tô com um problema com finanças. Então, eu vou trazer para a constelação o tema dinheiro.
E aí a gente coloca o tema dinheiro e começa a olhar para o seu coração, a forma que você olha para o dinheiro, a forma que o teu sistema familiar olhava para o dinheiro. Se você tinha pai, tinha mãe dentro de casa que só olhava para o dinheiro e não olhou para você. Então, às vezes, tem pessoas que querem muito se relacionar com o dinheiro, mas não conseguem porque existe uma ferida na frente. Tipo assim, meu pai e minha mãe me abandonou para fazer dinheiro. Aí, por mais que ela queira, fica muito difícil acessar esse dinheiro, esse valor, essa presença. E a terapia ajuda nisso, a entender o que está dentro do seu coração, junto com as suas memórias e dissolver essa dor. Então, dá sim, você pode constelar tanto um assunto como a própria empresa. Então, gente, é extraordinário, é surreal, porque a gente poder se libertar daquilo que a gente não vê, né? Dar soco no escuro. Eu já troquei de funcionário, eu já fiz curso, fiz palestra, comprei livro, mas eu não consigo sair do lugar. Olha só. E isso que é importante, né? Às vezes é o que você está falando. Às vezes você já comprou livro, você já fez curso, você fez tanta coisa, mas não cuidou de dentro. Porque é o que está dentro que, para você, às vezes é só fazer isso aqui, né? Claro que é só junto com a Márcia ou o terapeuta que você procurar, enfim. Sim. Mas fez isso aqui, resolveu, mas porque tem um conhecimento todo por trás. Então, às vezes vai ser muito mais rápido do que você tá dando murro em ponto de faca, né? Que a gente fala. Soco no escuro, né? Uhum. E deixa eu te fazer algumas perguntas, Márcia, que eu acho que é ideal, porque de repente a gente está aqui falando com empreendedores que ainda não sabe quais são as dores. De repente ele até desconhece, né? Então, quais são as principais dores emocionais que você percebe das pessoas que têm te procurado? Ou que ainda não te procuraram, mas você ouve muito as pessoas aí falando? Eu percebo a necessidade de aprovação, né? O não merecimento. O empreendedor que não tem merecimento, ele trabalha demais e não consegue ver dinheiro. Percebo também às vezes aquela vontade de ter uma sociedade para suprir aquela falta de ter alguém do lado, e aí vai lá e pega um sócio que não condiz com aquilo que deveria, porque o sócio ele é sempre aquele que vem somar, né? Então, por exemplo, se você tem a comunicação, você vai trazer alguém que de repente tenha algo que falta na tua empresa, e não aquilo que às vezes a pessoa traz um sócio lá que dá um monte de problema porque ele só queria uma companhia. Ele não olha com a necessidade da empresa. Então, por exemplo, você tem comunicação. De repente, para a empresa crescer, eu preciso de finança. Aí eu entro com a finança, você entra com a comunicação e os dois crescem, explodem juntos. Mas se eu olho, por exemplo, só para ter alguém como companhia, eu não olho com o que a pessoa consegue trazer para mim. Entende? E aí eu acabo gerando um problema, porque a pessoa não está na frequência, ela não está na força que você precisa. E aí, quando você vê, você está jogando futebol sozinho, está jogando lá no meio de campo, daí vai cabecear, vai bater pro gol, vai ter que ser o goleiro ainda. Ótimo. Entende? Só para ter uma companhia. E isso vem da onde, né? Às vezes vem com questões com um irmão, a falta de um irmão, a falta de apoio. Então, tudo tem explicação. Hoje eu percebo também a dificuldade em delegar, em dar ordem. Nossa. Sabe? Também dificuldade... Isso tem alguma ligação com... Eu já querendo uma terapia já aqui, particular, né? Aproveitar para vocês todos já sabem. Bora. Mas isso tem algum fundo emocional também do não delegar? Tem. É dessa coisa de não, é tudo para mim? Porque a gente percebe muitas pessoas assim, né? Não, é eu que tenho que resolver, tem que ser do meu jeito, tem que... Tem. Se não for eu, não vai adiantar? Tem. Pode ser... Eu vou dar algumas hipóteses aqui. Por exemplo, a pessoa que ela tem dificuldade em delegar, primeiro, ela tem um senso crítico sobre ela muito grande. Ela não gosta de errar, então ela não confia que a outra pessoa possa fazer tão bem feito quanto ela. Pode ter muita insegurança, né, nessa pessoa, porque pessoas inseguras, elas têm uma necessidade de controle. E ela é muito boa no que ela faz, só que ela não confia que a outra pessoa possa desenrolar como ela. E também mães ou pais críticos, entende? Tipo, a pessoa ela teve tanta crítica que ela não pode errar, e se ela errar, ou o sócio dela errar, ou a empresa dela errar, ou o funcionário dela errar, então ela prefere fazer tudo sozinha. Aí ela tem várias pessoas, às vezes, que tá em volta ali para servir ela não consegue pedir ajuda. Ela trava. Então, a pessoa
quando ela vem para a mentoria, eu digo, gente, eu vou ensinar você a delegar. Tá tudo bem você não saber. Às vezes a gente se cobra de coisas que a gente não sabe mesmo e tá tudo bem. Parar de achar que você precisa saber de tudo e assim, às vezes os comentários que as pessoas vão fazer, sabe? São Solta. só comentários, né? Solta, a pessoa não sabe da tua história, da tua realidade, o que trouxe você até aqui, por que você se interessa e deixa dar tanta importância para aquilo que o outro está falando, a pessoa não te conhece. Ela não sabe da tua história, ela não sabe quem você é. Então, sai desse lugar. E acho lindo quando você fala isso, porque a pessoa não conhece, mas às vezes o próprio empreendedor não se conhece. Então, por isso que ele dá valor para o outro. Sim. Né? Porque se ele se conhecesse, ele não se importaria tanto. Sim. Porque é o importar, né? A velha história do importar nada mais é do que a pessoa tá importando aquilo do outro nela mesma. Sim. Então, tem tanta importância assim o que a pessoa tá te falando, né? E eu dou acesso a um lugar muito precioso, que é do meu coração e da minha mente, para alguém que não sabe o que me trouxe até aqui. Como assim? Sabe? Como que eu vou deixar essa pessoa entrar num lugar tão sagrado, tão íntimo, sendo que ela nem sabe o que me trouxe até aqui? E eu queria que você respondesse também. Hoje eu vou perguntar tudo aqui, viu? Já trouxe ela, porque faz tempo que ela não vinha no podcast. Não tinha agenda essa mulher. Gente, 4 meses já. Por aí. Não, fora o tempo que você tava no Sul e que a gente não gravou mais, né? Sim, que você veio, quando você veio, você tava por aqui, gravou comigo. E depois você voltou e foi embora. Eu falei, essa mulher nunca mais volta. Eu voltei. Mas voltou. E aí eu queria que você falasse mesmo, porque eu queria explorar tudo que tem de bom aí da Márcia Fink, para essas pessoas acordarem mesmo, né, Márcia? Porque a gente vê hoje, principalmente a gente que está aqui, você que veio para cá agora, São Paulo, a gente vê as pessoas correndo para lá e para cá, as mulheres que têm, além de empresa, ela tem toda a casa, filho, marido, o empreendedor que tem a família, enfim. A sobrecarga é tão grande que traz essas questões emocionais tudo para ela e ela não sabe por onde começar. Então, eu até deixei algumas perguntas assim, quais são esses traumas? O que isso pode impactar nas decisões do empreendedor? Esses traumas, medos, essa sobrecarga, tudo isso pode travar a empresa. Eu vejo, às vezes, empresas assim, Débora, que tá indo bem, tá tendo retorno, tá tendo finanças, tá tendo uma resposta positiva, mas esses traumas, ele vai limitando. Então, por exemplo, vamos organizar aqui. Se a pessoa tem a empresa, já está faturando, está dando certo, o quanto ela sente que tem permissão para crescer? O quanto ela sente que ela tem apoio? O apoio não vai vir da família. Marquem isso que eu estou falando. Vocês estão esperando que alguém olhe para você e diga, eu confio, eu acredito. Isso vai vir de dentro de você. Porque todo sonho que nasce dentro de você já tem um sócio que colocou lá dentro. E você já sabe quem é. Não precisa nem falar quem que é, porque ele foi que plantou a sementinha, você deu a visão para você, então não espere que venha apoio de alguém da família, porque não vai vir, você vai ser o doidinho da família. Se você olhar até em questão de resultado, olha em volta de você. Quantas pessoas já estão fazendo o que você está fazendo? Eu acredito até, Débora, antes de você ouvir uma crítica, você tem que ver o que a pessoa está construindo. Ótimo. Tá, ela quer me dar uma dica, ela quer me dar um conselho, mas o que ela está fazendo da vida dela? Né? O quanto ela entende, por exemplo, Débora, eu vou te dar uma dica de comunicação. Você vai olhar para mim e vai dizer assim, quantos podcasts ela já fez? O quanto ela entende, sabe, para vir querer dar um conselho, retorno, ou uma uma crítica, né? Então, você empreendedor, como a Débora perguntou assim, questão familiar, se você aprender a delegar, você vai poder sim ter a tua empresa, ter a sua família, curtir sua família. Eu vejo assim uma guerra hoje dentro das empresas, que é as mães achando que os filhos são um problema. Não são, filho não é problema. O filho nasceu para tirar você de algum lugar, ele nasceu para curar você. Então, quando você entender isso, que o teu filho está mostrando o que você precisa desenvolver, o que você precisa crescer, você vai passar a agradecer a vida do teu filho. Às vezes, a pessoa tão afoita em fazer essa empresa dar certo para mostrar para alguém. Ótimo.
eis que a tua empresa não vai ir bem porque a intenção do teu coração está errada. Você tem que ter um propósito na hora de você ter a sua empresa e mostrar ela. Mas não é para passar por cima de alguém ou provar algo para os teus irmãos mais velhos, né? Irmão mais novo tem muito disso, tá? De querer mostrar para o irmão mais velho que ele também consegue, tá com a intenção errada no coração, vai conseguir chegar em algum lugar, mas vai se sentir muito sozinho, isolado, porque não vai ter alguém para curtir com ele. Porque ele vai passando por cima de todo mundo. Tá errado. Entende? Também eu entendo que nem todo mundo vai estar na sua frequência. Então, caminhar com pessoas que tenham visão, que tenham o mesmo desejo que você tem de prosperar, de crescer, isso é muito importante, porque no caminho você vai trazer pessoas que vão te dar força, apoio, que geralmente não vem da família, né? Então, gente, quando a gente começa a organizar o nosso coração e a nossa mente, você começa a ver aonde você está doente, onde você está fraco, aonde está a tua dor, a tua verdadeira dor. Nossa, como isso é bom, né? Quando você fala da a intenção certa, porque a gente começa a se ver, a gente começa a ver as pessoas, os amigos, as pessoas próximas, porque com uma intenção errada, você pode destruir a tua empresa. Sim. E nem começar, muitas vezes. Porque a gente sabe que toda empresa ela tem aquele tempo, né? Mínimo ali de 5 anos para se estabelecer, porque são tantos detalhes. Principalmente quem empreende, né? Sozinho, às vezes um microempreendedor, uma pequena empresa. E às vezes está esperando aprovação, querendo uma confirmação, querendo que as pessoas vejam, tá vendo? Você sabe fazer tudo certo. E não é assim, né? Não. Tem tantas dores, às vezes, que vêm da família, que a pessoa não percebe. Irmão mais velho, irmão mais novo, irmão do meio. Até legal a gente falar sobre isso, porque às vezes a pessoa se encontra, né, dentro desse tema aqui. Ótimo. Irmão mais velho, ele sempre acha que ele é responsável por todo mundo. Dentro da empresa, quando ele é irmão mais velho, geralmente, tá? Eu não quero que vocês coloquem nada como definido, porque dentro de um trauma tem vários outros. Né? Então, por exemplo, o irmão mais velho, dá um exemplo aqui para vocês. Ele começa a achar que ele é responsável pela vida de todo mundo. Aí ele se torna aquele paizão, aquela mãezona, quer cuidar de todo mundo. Por quê? Se algo acontecer com alguém ali dentro da empresa, a responsabilidade é tua. O que a mãe falava? Se acontecer alguma coisa com o fulaninho, a culpa é sua. Porque Entende? você é o mais velho, você tem que cuidar. Super responsável, sobrecarregado. Eu vou trocar aqui o super responsável pelo sobrecarregado. Você está sobrecarregado, você está cuidando do que não devia ser da sua conta e você está levando um prejuízo, pode ter certeza, por querer ser essa proteção. Tem coisas que, se você olhar bem, não era mais para estar ali. E você mantém-se segura, né? Porque se acontecer alguma coisa, minha mãe vai vir com chinelo e vai brigar comigo. E aí, o irmão... Mas a gente eu acho que... Desculpa, eu te cortei, Márcia. Pergunta. Mas eu acho que é importante a gente pontuar aqui, como você falou, gente, nós não estamos generalizando. Não. Mas são perfis, a gente pode dizer, comportamental, não sei. São as linhas que você estuda na terapia sistêmica que... a maior parte é o que acontece das pessoas, né? Então, quando você trata desse empreendedor, dessa empreendedora, é o que a maior parte é o que acontece, né? Então, o filho mais velho vai para esse caminho. O mais novo, o do meio e até aquele filho único, né? Então, isso a gente traz dentro da terapia sistêmica. Isso é um olhar... Porque sistêmico. Você fala da constelação, é isso? Porque as pessoas, elas têm muito preconceito, às vezes, até falando da constelação familiar. Eu falo muito terapia sistêmica, porque faz a pessoa pensar no nome, porque, às vezes, a pessoa está dentro de uma determinada, de um pensamento que não deixa o novo vir. Eu era uma pessoa assim. Eu já fui uma pessoa extremamente religiosa e eu achava assim, não, isso aí não vem de Deus. E eu tive a prova viva o quanto a constelação me liberou de padrões que vinham dos meus ancestrais. Por quê, Márcia? Isso é algo só espiritual? Não é só espiritual. É algo que se você conviver com uma pessoa que fala a mesma língua o tempo todo, você logo está falando igual a ela. Né? Ou é um sotaque, ou é a própria língua mesmo, porque a gente vai se adaptando ao meio para pertencer.
Pega a chave aí. Pega a chave mestra já. Né? Chave mestra. Já tá fazendo a propaganda aqui que a gente tá gravando ali. aqui, ó, na chave mestra. Sim, Na editora eu fiquei Chave encantada Mestra, com esse lugar. que é o nosso espaço é o Chavecast. Vem gravar teu podcast aqui também. A Márcia já Me amou. senti em casa, é verdade. Então, é uma chave que você pode pegar. Então, quando eu falo, por exemplo, de um padrão de comportamento, entende? O irmão mais velho tem esse padrão de comportamento. Irmão do meio, geralmente ele se sente perdido. Ele não sabe o lugar dele. Por quê? O irmão mais velho já está sobrecarregado ali, ajudando os pais. O irmão mais novo é o bebê, né? Aquele bebê que todo mundo tem que cuidar. Todo mundo tem que cuidar dele. Que, né, mãezinho, ele é pequeno ainda, já vou falar sobre ele também. Mas o irmão do meio, ele fica toda a vida perdido. Então, a pessoa, se você hoje tem o sentimento de estar perdido, pode ser que tenha ligação lá com o teu sistema familiar da sua posição dentro da família. Você se sentia perdido. Né? Você se sentia deslocado. E aí, essa pessoa é aquela pessoa que tenta resolver os sentimentos dela sozinha. Ela tenta achar o lugar dela. Ela se sente rejeitada. Então, ela tem todo um comportamento por causa desse padrão de relacionamento dentro da família. As famílias são parecidas, entende? E isso vai lá para a empresa, né? Vai. Porque é a pessoa física que está indo lá para a pessoa jurídica, né? Não é um robô. Embora os robôs já estão chegando por aí, Então. Mas, por enquanto, vai demorar para a gente sair do nosso lugar. Então, a gente indo para essa empresa, nós que estamos ali com a nossa visão, com a nossa vivência, com toda essa bagagem, né? Sim. E o filho único, você não falou. O filho único, na Será que a verdade, gente tem ele é alguma coisa? mimado, Ah, né? meu Deus. Então, ele acha que todo mundo tem a obrigação de fazer o que ele quer que seja feito, do jeito que ele seja feito. E ele tem uma questão muito grave com relacionamentos profundos, não rasos. Ele se relaciona com pessoas, por exemplo, assim, mas na superfície. Ele se dá bem com todo mundo, ele conversa com todo mundo, ele é essa pessoa assim, mas quando vai para um relacionamento mais profundo, uma amizade fortalecida, uma parceria, ele foge. Por quê? Porque ele não está na zona de conforto dele, que é perto do pai, perto da mãe, dependência muito forte, né? Gosta de pessoas maiores do que ela, né? E sempre sozinho, porque é a característica que ele traz lá da casa dele, né? Então, a pessoa ela não tem dificuldade às vezes em delegar, ter relacionamentos mais profundos, se isola bastante, é o comportamento da casa. E ai daquela pessoa te dizer que não, ele não pode fazer alguma coisa. Ele vai provar para você que dá para fazer, porque ele é o filho único e é ele que manda no pai e na mãe. É ele que manda em todo mundo. Mas quando a gente começa a ajustar, né, esse comportamento e começa a entender o porquê que eu me comporto assim, porque às vezes parece que isso é um problema e não é. Você não é um problema, você só está desequilibradinho. Vai dar certo, calma, vai dar bom. Então, além do filho único, eu gosto de falar também do pequenininho lá, do caçula. Do pequenininho, né? Do Vocês estão vendo aí. Porque o pequenininho, o que acontece com o irmão caçula? A maior dificuldade dele é receber sem fazer. Ele quer provar para todo mundo que ele dá conta, que ele consegue fazer. Então, ele sai por aí provando para todo mundo que ele também é grande. E aí que ele se lasca. Por quê? Porque, às vezes, ele pega responsabilidades que ele não precisava. Ele faz com a intenção do coração de mostrar. Ele pode prosperar, mas da mesma forma que ele quer dominar também os outros. Né? Então, o irmão caçula, se ele não consegue regular essa emoção dele, às vezes ele acaba se tornando pai e mãe dos outros irmãos. Porque quando ele cresce, a coisa começa a dar certo, ele quer usar desse ego dele, de provar que deu certo e dominar todos eles. E vindo para cá, né? A gente tá aqui na empresa, vindo para cá, quer dizer, a gente tá falando... Pensando, às vezes você está pensando aí naquelas crianças pequenas, mas são as crianças agora dentro da empresa. Você pode ver que o irmão mais novo, geralmente, o que ele faz? Ele não consegue dominar a casa inteira com o choro, com o barulho, com a bagunça. Ele manipula todos eles em casa. E todo mundo quer
cuidar do pequeno. Então, hoje, né, se tiver algum irmão aí mais novo que se sinta deslocado, não só deslocado, mas assim, não reconhecido, tá? Eu quero pedir para você aprender a receber sem fazer. Porque você teve o privilégio de entrar num sistema familiar que já está pronto. E você vai ser muito amado sem fazer nada. Então, receba, aprenda a receber sem fazer. Esse é um conselho que eu dou como terapeuta para você. Ótimo. E aí eu tenho uma outra pergunta. Quando você fala muito do emocional, esses adultos ainda têm essa criança a ser trabalhada. A gente pode falar isso? Pode. Que é a criança que não foi curada ainda? Uhum, então sim. precisa... E essa terapia vai auxiliar nisso, na cura. O que você acredita? É uma cura dessa criança? Ou é pegar essa criança e falar, vamos embora? Eu acredito que toda pessoa que ela começa a fazer terapia, você nota um amadurecimento dela. Ela começa a se tornar uma pessoa mais confiante, uma pessoa mais calma, mais tranquila, equilibrada. Por quê? Ela começa a se sentir madura nesse lugar. Então, a nossa criança, quando a gente não para olhar para o nosso interior, para a nossa essência, ela tem muitas dores. E aí a gente sai projetando as dores para fora, né? E a gente acaba querendo resolver os nossos problemas familiares com alguém, né? Às vezes alguma situação na rua, com o patrão, pessoas que têm uma ferida, principalmente de pais muito rígidos ou que abusaram emocionalmente dessa criança, sendo muito agressivo. Qualquer figura de autoridade vai afrontar ela vai confrontar da forma errada. Então, ela vive gerando problemas, né, divisão dentro da empresa e parece que ela sempre quer estar batendo de frente com alguém. Isso é uma característica da pessoa que teve pais ou padrasto ou mãe que... Eu tinha essa ferida, tá? Eu olhava para qualquer pessoa que tinha autoridade e eu queria bater de frente com ela. Porque eu estava brigando com a minha mãe ainda. A minha mãe me batia muito, não era pouco, era muito. E aí eu pensava, você não vai pôr a mão aqui em mim, não, no meu corinho não mais. Entende? Eu por muito tempo tive dificuldade em ouvir pessoas com autoridade e eu precisei olhar para esse lugar, curar, para mim poder receber também, ser cuidada. Porque a pessoa pessoas ferem, mas pessoas curam. E antes de eu receber a cura, eu precisava aprender a ouvir alguém. E como eu tinha já esse impasse com liderança, eu não queria ouvir. Então, mais nunca. Porque eu não conseguia confiar que essa pessoa não ia fazer mal para mim. Então, foi um processo. Então, para a pessoa que está dessa forma, ela enxerga todos que estão acima dela como uma ameaça. Como uma ameaça, ou como... E às vezes não é, vai gente. abusar de mim, vai me fazer de escravo, sei lá, não sei qual é o nome. Vai tirar farinha com a minha cara, vai me bater, ou vai me enganar, ou vai, né, por exemplo, né, vou dar um exemplo, falar de mim que fica até mais fácil, né? Pessoas com autoridade, eu entendiam que queriam me humilhar, que queriam me bater, que queriam, de alguma forma, se sobrepor a mim. E aí eu instalei essa defesa, né, que era não ouvir. E eu ficava... Como se você fosse te diminuir, né? Aí, sabe o que eu fazia, Débora? Eu ia estudar o assunto daquela pessoa. Entende? Por exemplo, assim, eu não ouvia aquela pessoa. Autoconhecimento. Eu mergulhava. Isso também me capacitou a não acreditar em tudo que me falavam. Ponto positivo, né? A sua ferida, ela não é em tudo negativo. Ela também te trouxe coisa boa. Sim. Hoje eu agradeço a minha mãe por ela ter me ensinado a pesquisar antes. A minha mãe me deu esse know-how também de ser forte e de me posicionar em tudo que as pessoas falam, não acreditar de primeira. Mas eu tive que aprender a ouvir. Eu não tinha esse sensorzinho, sabe? Então, como a minha mãe já vinha com a violência, com os palavrões, e eu sempre achava que todo mundo ia fazer algum tipo de humilhação depois comigo. E os meus mentores, tive um mentor, né, que foi lindo assim comigo, porque ele teve paciência para entender o quanto eu era agressiva, às vezes, no meu comportamento, e eu não agredia
combatendo. Eu agredia não ouvindo, mas estando ali. Bom todo mundo ficar sabendo disso, né? Porque às vezes você tem esse comportamento Sim. que não é de você bater de frente, de você gritar, de você falar alto, mas de você não tô te ouvindo, dando. E você eu viu? não Você viu quero nem, até até a posição. Não quero nem saber o que você tá mas tô falando. ali. Não vou nem fazer o que você me pediu. Mas, gente, se você tá ali, receba. Essa pessoa, Ótimo. eu digo que ela foi Jesus na minha vida, porque o olhar quando eu olhei dentro dos olhos dele, eu vi amor. E às vezes você tá querendo ir na força com a pessoa. E se a pessoa foi tão machucada quanto eu, ela não vai te ouvir se não for no amor. Se você, por exemplo, né, a ferida da rejeição. A pessoa que me compara, não me leva. Se me comparou, ela me perdeu. Ela consegue... já tô dando uma chave de acesso aqui a Márcia. Se entregando, né? Já tá se entregando, Mar. Se ela me incentivar. Se ela me incentivar, ela tem tudo comigo. Agora, ela me comparar, ela me criticar, ela bate, né, em algo que eu já venci. Eu não quero mais passar por isso. Ótimo. Não quero, eu não preciso mais passar por isso. Porque quando você cura uma ferida, elas vão sumir. As pessoas são ou algo positivo que você tem, ou é alguma coisa que você precisa curar. Sim. Olhe em volta. Com o que você está lidando hoje? Como está, né, o seu colaborador? Como é o comportamento do seu marido, do seu filho? A gente está aprendendo o tempo todo. Ótimo.